Pergunta 267. Pode o espírito proceder à escolha de sua prova enquanto encarnado? O desejo que então alimenta para influir na escolha ele vem a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que como espírito livre quase sempre vê as coisas de outro modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível-lhe é fazê-la, mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. 267A. Não é, de certo, como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? Indiscutivelmente, indubitavelmente, não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para conhecê-la, as vicissitudes. 268. Até que chega ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Sim, mas que não são como entendeis, pois que só há considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja mais ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. 269. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência de prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se busca a vida ociosa e inútil, mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifique que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. 270. A que se deve atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Parece-me que vós mesmos podeis responder a essa pergunta, pois não é isso a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? 271. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo nascendo, por exemplo, entre canibais? Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores ao destes. Comentário. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual, e que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos e no nosso mundo encarnam. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa o progresso como o progresso seria para os antropófagos terrenos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Não podem pôr mais alto suas vistas porque sua inferioridade moral não lhe permite compreender maior progresso. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto à distância que da civilização separa a barbárie. E é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, não seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? 272. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povo civilizado? Pode. Há alguns que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com a dos homens, de outros homens. Tais seres nos oferece, isso aqui é um comentário, tais seres nos oferece o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas voltam ao lugar que lhes é próprio, e com isso talvez até ganhem. 273. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagem? É, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiam seus semelhantes. Um que, em certa época, exerceu
O mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram antes de sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha, se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no meio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-los progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. As relações no além-túmulo. 274. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Autoridade que eles exercem por uma ascendente moral irresistível. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse irresistível. 275. O poder e a consideração de que o homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. 275A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira categoria. Compreendes isso? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será exalçado e aquele que se exalçar será humilhado? 275. Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Às vezes bem grande, principalmente se era orgulhoso e invejoso. 277. O soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos ainda o tem por seu superior? O título nada vale. A superioridade real é a que tem valor. 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns aos outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente inspiram uns aos outros, tal como sucede entre vós. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Comentário. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavras. 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. 280. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. Esta é a sua missão. 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Pelo despeito que lhes causa o não ter merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam,
que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto não se dá também entre vós outros? 282. Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar o é do som. É uma espécie de telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Não. Para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta. Porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos se julgarem útil fazê-lo. 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. 285. Os espíritos se reconhecem por ter coabitado na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo? Perfeitamente. E assim de geração em geração. 285A. Como é que os que se conhecem na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro. Vendo-a dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra. 286. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente, ainda aqui não é o termo próprio. Como já dissemos, é necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesmo e alige o véu material. 287. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal como um ser desprezível. 288. Que sentimento desperta aos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham e privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma grande viagem, por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos o lhe virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Isso depende da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Se verão de tempo em tempo, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar para um lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce dizer que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição.